Olá pessoal, muito bem. Hoje nós estamos num cenário diferente aqui, né? Vocês podem ver aqui campos da lavoura de soja. Nessa época está já bem crescida. Hoje, o dia que estamos filmando é dia 8 de fevereiro, né? E nós já estamos aqui acampados. Quer dizer, há várias barracas já nesse camping aqui. Depois nós vamos mostrar tudo para vocês. E nós já estamos aqui. Alguns já estão acampados. Nós estamos filmando essa lição de número 10 daqui desse cenário, né? Nós vamos apresentar apenas a parte de sábado à tarde e depois o restante vai ser gravado por meio de um aparelho de áudio e vocês poderão ver cenas do acampamento, né? Embaixo vai aparecer um letreiro onde vai descrever o que é aquela cena, enquanto vão ouvindo o áudio da apresentação da lição da Escola Sabatina. Vamos fazer nossa oração como de costume? Santíssimo Senhor Deus, mais uma vez aqui nesse lugar aprazível, bonito da natureza, estamos para apresentar, estudar e apresentar a lição da Escola Sabatina. Fica conosco nesse estudo e também te pedimos que fiques em todos os lugares onde os teus filhos se acampam em teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos ver aqui o verso. O verso para memorizar se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vou ler aqui da lição mesmo. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, o que será que Deus quis dizer sobre sujeitar a terra e dominar sobre os peixes, animais, enfim, todos os seres aqui? Essas palavras são um pouco fortes na nossa compreensão. Mas isto quer dizer o seguinte: nós não devemos explorar o meio ambiente, nós não devemos destruir o meio ambiente para o nosso objetivo próprio, para o nosso benefício próprio. Deus não criou as coisas para serem nossas, né? Deus criou as coisas para o nosso uso, para o uso de todas as pessoas. Não tem aqui nada que foi criado que é só para mim e que eu posso dizer, bom, isto é meu, isto me pertence. Não existe essa possibilidade. Na realidade, tudo foi criado para todos os seres humanos. Era para os seres humanos se multiplicarem, encherem a terra e todos se beneficiarem daquilo que Deus aqui dispôs para o nosso uso. Então não é para explorar nem para destruir, não é? E sim para cuidar, para que todos tenham sempre. A ideia do servir vai muito além de eu fazer algum benefício para outro, ou de eu fazer algum bem para outro, ou de eu ajudar alguém outro. Vai muito além. Vai também na direção de cuidar da natureza, de manter a natureza sempre bela, sempre bonita, de não destruir a natureza para que todos os outros que convivem no meu tempo possam também desfrutar e que também não só os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, mas para que os filhos, os netos, os bisnetos de todos os outros também possam desfrutar, usufruir e viver com as coisas que Deus supriu aqui essa terra, não é? Isso que quer dizer. Portanto, nós, no estudo da mordomia dessa semana, né, porque aqui o título é Mordomia Cristã e Meio Ambiente, temos que entender algo que nesses tempos difíceis, nesses tempos em que as pessoas estão destruindo toda a natureza e que também, por outro lado, muitos estão procurando aqui exaltar a natureza, outros estão defendendo a natureza, etc., que nós demos um testemunho verdadeiro, de verdadeiros filhos de Deus que ainda continuam cumprindo aquela ordem original, né, de sujeitar e dominar, mas não de explorar e de destruir, e não de tirar proveito próprio, e sim de um jeito que todos possam usufruir de uma maneira bem legal e
e que possam viver bem, e que não haja pobres e não hajam pessoas que estão sofrendo por causa de tsunamis, por causa de secas, como hoje é o caso, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui de cena, vamos gravar o áudio dos próximos dias, e vocês vão ver cenas do acampamento, né? Eu antes disse dia 8, mas hoje é dia 7. Eu me enganei. Olhei aqui na lição. Quinta-feira, né? Dia 7. Nós já estamos acampados desde ontem aqui, nesse maravilhoso lugar do Oásis, muito próximo de Juí, né, o acampamento Oásis, que aqui só estaremos nós, a Igreja Adventista, na cidade de Bozano, uma pequena cidade que não tem 2.000 habitantes. É um lugar muito aprazível, em que não se vai ouvir som de batuque, som de carnaval, nada, absolutamente nada, a não ser o som do vento, dos pássaros e, quando estivermos cantando, o som dos hinos do Inário Adventista. Então, no princípio, como nós lemos no verso de Gênesis 1, versículo 28, era para Adão e Eva dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, não é? Então Deus deu domínio ao casal e aos seus descendentes sobre todos os animais, todos os seres vivos. Evidentemente, pensando na palavra sujeitai a terra, então deu Deus poder ao primeiro casal e seus descendentes sobre toda a terra. Adão deveria dar nomes aos animais. Isso quer dizer, ele devia ter intimidade com os animais, não é? Hoje aqui no acampamento apareceu uma cachorrinha, estava desesperada. E ela ganhou 4 filhotes ontem. E alguém prendeu os filhotes e não deixou a cachorrinha chegar perto. Nós fomos lá e resolvemos a situação. E já demos um nome para a cachorrinha. Está por aqui conosco, né? Chama-se Lola agora. Porque tem que ter nome. O animalzinho tem que ter nome. Para ter intimidade com a gente, né? A gente gosta do animal e ele gosta da gente. Né? E depois vieram nos dizer que era uma cachorrinha que não se deixava pegar. Ninguém podia chegar perto. No entanto, nós pegamos ela, carregamos os filhotes e ela não fez nada. Por quê? Porque nós socorremos os filhotes dela. E ela queria isso, ela nos guiou até os seus filhotes. Deus queria que o ser humano cuidasse da terra, que cultivasse, que guardasse. Não é? Era para cuidar do jardim, era para administrar o jardim, era para manter a beleza original, fazer com que tudo continuasse assim lindo. Ou seja, em outras palavras, era para usufruir a beleza original. Não é? Era para cuidar das outras criaturas. O ser humano é uma criatura superior. Aqui na Terra é a criatura mais superior a todos. É a maior criatura em capacidade. Não é? Aqui, nós, seres humanos, somos os mais inteligentes, os mais capazes de realizar, de planejar e de fazer coisas, enfim. Não é? Então, nós somos responsáveis por toda a outra natureza, a restante da natureza. E a nós cabe manter tudo de uma maneira que seja a melhor possível dentro do contexto do pecado. No caso, Adão e Eva, que os animais não fossem mortos, que não fossem dizimados, que não houvesse extinção, etc. Não era esse tipo de cuidado. Isso não acontecia lá. Eles deviam ter um cuidado no sentido de tirar proveito da beleza, de manter essa beleza, de se distrair ali. Esse era, vamos dizer assim, talvez não falando muito correto, mas enfim, uma comparação, esse era o esporte deles, o lazer deles, não é? É bem diferente hoje. Hoje o lazer, o esporte, essas coisas, é quase tudo competitivo. Tem que ver quem ganha de quem, tem que ter adrenalina, essas coisas. Lá naquela época era bem diferente. Havia a verdadeira felicidade que nós nem sequer conseguimos conhecer, não conseguimos nem sequer imaginar. Então, como cuidar, não é, da criação abaixo de nós? Aí entra o sábado. O sábado é um dia em que nós dedicamos a Deus. Lembra-te do sábado, né? Por quê? Porque Deus criou todas as coisas e Deus descansou nesse dia, abençoou esse dia, né? E santificou o dia de sábado.
Então o sábado, entre outras coisas muito importantes, também é o dia em que nós devemos lembrar da criação, devemos nos aproximar da criação, além de nos aproximarmos de Deus, em que nós devemos zelar pela criação, estudar a criação, usufruir a criação. Então, o sábado à tarde, por exemplo, não é um dia, não é um momento assim para dormir a tarde toda, como muitos fazem. Recuperar o sono perdido durante a semana, essas coisas assim. É também para observar a natureza, ver a natureza, não é? E respeitar a natureza, dar um exemplo de respeito à natureza. Então, nós, adventistas do sétimo dia, pelo nosso procedimento, devemos chamar tanta atenção quanto à natureza, quanto ao nosso respeito por ela, que surgissem, por exemplo, reportagens de televisão, né, de pessoas querendo saber, puxa, mas como esse povo é zeloso pelas coisas naturais, né? Não nos compete fazer passeatas, ou então protestos, esse tipo de coisa, mas nos compete dar exemplo positivo, um exemplo que vem do alto, um exemplo inteligente, não é? Por outro lado, também nos compete, como mordomos da saúde, dar exemplo de cuidado com o nosso próprio corpo, porque quem não cuida nem mesmo do seu corpo, como é que vai se esperar que cuide da natureza? Não é? Então, o nosso corpo é bonito. Deus nos fez para sermos bonitos, principalmente as mulheres, não é? Mas nossa beleza deve ser uma beleza natural, vinda de uma alimentação saudável, do cuidado saudável do nosso corpo, né? Do asseio e assim por diante, do exercício físico correto, para que possamos ter uma saúde natural. Nós não temos nada que nos enfeitar artificialmente, nos pintar, né? E, enfim, tudo aquilo que chama atenção para o eu, para si mesmo, nós devíamos deixar de lado. A gente sabe que nem todos seguem essa regra, nunca vão querer seguir, bom, cada um cuide de si. Mas a orientação bíblica, em geral, é nesse sentido. Tudo que você fizer com o seu corpo, que chama atenção para o teu Criador. Então, quanto mais natural, melhor, porque não interessa chamar atenção para tal marca de cosmético, para outra marca de vestuário, e assim vai. Nós devemos ter tanta saúde que chame a atenção da televisão, da mídia, do povo em geral. Caramba, mas como esse povo é saudável. Esse povo é muito saudável. E nós queremos saber por que esse povo é tão saudável. Então nós podemos explicar a razão por que nós vivemos de um modo diferente daquele sistema de vida que o mundo leva. Não é? Por outro lado também, aqui já indo então para a conclusão, nos compete cuidar dos bens. Não é? Veja só, que coisa interessante. Aqui na Terra, as pessoas têm bens em seu nome. Não é? É um carro em seu nome, às vezes mais de um, uma casa, às vezes mais de uma, terrenos, né? Tem geladeiras, enfim, muitas coisas que pertencem a esse ou aquele outro. E se quiser trocar de dono, tem que pagar por essas coisas. Então aqui na Terra, a ênfase é em ter. Mas no céu, a ênfase não é no ter. No céu, a ênfase é no usar. No céu, não teremos absolutamente nada em nosso nome, mas poderemos utilizar tudo e eternamente. Aqui na Terra existem pessoas muito ricas, não é? As pessoas mais ricas do mundo têm em seu nome mais de 50 bilhões de dólares e vivem aí 70, 80, 90 anos e se foi. E vivem de que jeito? Nem sempre são felizes. Tem medo de perder, tem que andar com um carro blindado, tem que ter guarda-costa, a casa tem que ser protegida por vários esquemas de segurança, não é? E assim vai. Se utilizar um relógio Rolex, por exemplo, em algum lugar violento, alguma cidade assim, ou sei lá onde, pode ser assaltado, né? Mas no céu, você não vai ter nada no nome, porém vai poder usar tudo, né? Sempre, eternamente, sem risco de nada.
Então é muito melhor poder usar do que ter, né? Porque aqui, quem tem 50 bilhões de dólares, por exemplo, ele não pode usar isso. Ele tem que viver quantos milhares de anos para utilizar. E lá pelas tantas, de uma semana para outra, pode ser que ele não tenha mais nada, não é? Talvez de uma semana para outra tenha perdido tudo, não é? Ou talvez tenha morrido num desastre de avião ou de carro, ou tenha sido morto na cidade por uma bala perdida. Não adianta ter no nome. Essa não é a ênfase certa. A ênfase certa é ter vida eterna e poder usar sempre, tudo, não é? Essa que é a grande ênfase. E é isso que nos explica a parábola dos talentos, né? Por exemplo. Então, qual é a lição desta semana? O que podemos aprender dela? É zelar pelas coisas para que nós tenhamos bom uso dessas coisas, da natureza dos animais, né? Da beleza das coisas naturais. Zelar para que os nossos filhos também tenham bom uso sempre, os nossos netos, nossos bisnetos. E assim também os filhos, os netos, os bisnetos dos outros, das outras pessoas. E que essas pessoas, seus netos, seus filhos, seus netos, bisnetos, também possam utilizar sempre, as gerações após gerações, possam desfrutar da natureza, porque nós cuidamos da natureza, tendo o conceito de que ela não é nossa, que ela é de Deus e que ela foi dada para todos, e não apenas para um ou outro. Desfrutar do jeito que quiser, né? Então, esse lugar aqui nessa terra, nesse planeta cheio de desgraça, cheio de miséria, esse é o melhor lugar do mundo para se cuidar das coisas, para se fazer mordomia. Esse é o lugar onde, melhor do que qualquer outro lugar do universo, se pode servir os outros. Esse lugar é aqui na Terra, porque aqui tem muita gente que necessita, que precisa. Tem muita gente passando dificuldade, necessidade. Embora exista alimento suficiente, produção de alimento suficiente para todos no mundo, aqui ainda tem muita pessoa passando miséria. São mais de 850 milhões de pessoas nesse planeta, ou tendo pouco ou tendo nada. Então esse lugar, por incrível que pareça, esse lugar amaldiçoado, cheio de pecado, é o melhor lugar do mundo para se servir, né? Para se fazer o bem para os outros, porque aqui tem gente que precisa. Em outros lugares do universo, onde não houve o pecado, ali ninguém precisa, então ali eles se servem um ao outro porque é o jeito de cumprir a lei de Deus. Porém aqui a lei de Deus tem uma função a mais: ajudar as pessoas nas dificuldades, que em outros lugares não tem. Vamos pensar bem nessa lição desta semana, para que possamos aprender o jeito divino de vida. Que assim seja com todos nós. Vamos fazer uma oração para concluirmos esse estudo? Santíssimo Senhor Deus, ensina-nos a verdadeira mordomia, que em síntese é servir. Servir a nós para que possamos ter uma boa saúde e assim sempre dar exemplo e servir aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até um próximo estudo, então. Tchau.